Onde está o Alexandre Silvestre com mais destaques do Clássico e daqui a pouco nós vamos discutir essa história do Hendrick aqui no nosso programa. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. Boa noite, mesa redonda, timaço, um beijo. Tatá Muniz, meu pai profissional, meu irmão mais velho, meu tio, meu conselheiro, meu guru, devo muito a esse homem. Boa noite a todos, o Palmeiras conseguiu uma vitória mais uma vez heróica. Eu falo aqui da Rua Palestra Itália porque infelizmente as emissoras não detentoras dos direitos estão proibidas de transmitir qualquer coisa ao vivo de dentro dos estádios. Então eu venho pra rua, daqui a pouquinho vocês que já ouviram aí o Abel Ferreira falando ao vivo, daqui a pouquinho vai ter o Everton também conversando com a nossa reportagem, ele que passou pela zona mista do Allianz Parque após essa vitória do Palmeiras por 1-0, mais uma vitória suada, de novo o jogador expulso, o Abel também foi pro chuveiro no finzinho do jogo e o Palmeiras conseguindo manter essa gordura, se deu bem porque o Flamengo perdeu pro Fluminense, o Fluminense segue na briga matemática, o Internacional joga amanhã, mas o Palmeiras está muito bem, obrigado, uma força mental impressionante e o time depois que teve o Danilo expulso, aos 15 do segundo tempo, o jogo estava muito difícil, o Palmeiras conseguiu melhorar, uma das mexidas do Abel que foi preponderante para essa melhora foi a entrada do Mike pelo lado direito, mantendo a força ofensiva do Palmeiras com 1 a menos. O Soteldo praticamente sozinho deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. O Palmeiras poderia até ter perdido o jogo, mas no frigir dos ovos deu o Verdão 1-0, líder absoluto. Restam agora 11 finais. E pelas minhas contas não serão 11, porque o Palmeiras deve bater campeão brasileiro antes da última rodada, meus queridos. Aqui tivemos mais de 40 mil pessoas e a torcida do Palmeiras, de novo, mais uma vez, deu show. E foi uma espécie de 11º jogador, porque quando o Danilo foi expulso, a torcida praticamente entrou em campo e levou o time a essa vitória. Quem fez o gol? O Merentiel. A expectativa era de que o Hendrick pudesse jogar um pouquinho, já que você citou o garoto Hendrick, de 16 anos, Flávio Prado. Foi a primeira vez que ele foi relacionado para o jogo, não jogou, mas ficou no banco. E quando o Abel precisou trocar e colocar um outro atacante, um centroavante, a escolha foi pelo Merentiel. Merentiel que quase fez um gol de bicicleta e depois, no finzinho do jogo, aos 32 mais ou menos, meteu uma linda virada depois de amortecer a bola, decretando 1-0, 3 pontos na conta. Palmeiras a caminho do título brasileiro, Flávio. Legal, Silvestre, ótimo. Bom, antes da gente falar do jogo, vamos mostrar as cenas do jogo. Boa noite, Miller. O Palmeiras está certo de preservar o Hendrick ou deveria lançá-lo já? O que você pensa disso? Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma, todo mundo está numa expectativa muito grande para o Hendrick jogar. Até porque ele é um jogador diferente, né? Ele tem, assim, muitas qualidades ao mesmo tempo, juntas, né? Na praticidade da bola, que pouco jogador no futebol brasileiro tem. Então a expectativa dele estrear no profissional é muito grande. Todo mundo quer, até eu. É claro que o Abel ele tem as suas convicções. Não estou dizendo que ele está errado em preservar o Hendrick, mas é claro que a qualquer momento ele tem que colocar o Hendrick para jogar, até porque é um jogador que está, né, no pleno da sua idade e da sua carreira, né? Ele é um jogador, quando ele começar a jogar na sequência de jogos, ele vai arrebentar com o adversário, porque ele tem esses atributos que quase nenhum jogador no futebol brasileiro tem, né? Eu penso que, principalmente no Paulistão do ano que vem, o Hendrick vai jogar quase todas as partidas, até porque o Palmeiras terá de novo um calendário extenso, né? Por conta da Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas, claro que coloca-se o jogador no banco, significa que ele está preparado para jogar. As escolhas do Abel hoje não foram erradas, foram certas. Tanto é que o garoto fez o gol da vitória, né? Acho que não só essa mudança, porque ele perde, né? O Abel perde o Danilo, mas ele conserva a individualidade. É isso que é o X da questão. O Scarpa não é um jogador de individualidade. Ele é um jogador de bater bem na bola, um jogador mais assim corporativo. Agora, a individualidade do Dudu, que jogou muita bola hoje, a individualidade do Rony, ele preservou. O Palmeiras ficou muito tempo com um jogador a menos, mas depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras, René Simões, coincidentemente, jogou muito melhor que o Santos.
e mandou na partida, mesmo um jogador a menos. Então acho que esse um jogador a menos não fez falta para o Palmeiras. Tamanha a sua qualidade do seu ataque. Por isso que ele foi vencedor hoje com todos os méritos. Paulo Sérgio, para você, já devia ter colocado o garoto, tá certo, tem que tomar esse cuidado mesmo. O que você pensa disso? Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos, né? Professor René, Tatá. Eu conheci o Tatá sem barba, né? O Tatá, né? Novinho, né? Boa noite a todos. Bom, eu entrevistei no Papo de Campeões o Edu. O Edu, ele foi para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo com 16 anos, jogador. Com 16 anos. Com 18 anos, o Ronaldo Fenômeno estava na Copa do Mundo juntamente conosco. Então, são jogadores assim que para chegar a uma Copa do Mundo, você precisa dar um tempinho para que esse atleta possa mostrar o seu potencial. Então, nós vemos na história, né, professor, que já teve jogadores nessa idade que está... Pelé, né? O próprio Pelé, 16, 17 anos. 17 né? ele era campeão 17, do mundo. Com 16 ele foi lançado no time do Santos. Então, não, por que não voltar a isso? Eu não entendo certas coisas, mas se é a norma do clube, como o próprio Abel mencionou, vamos acatar. Mas eu acho que esse jogador é bem melhor que muitos que estão no banco. Coutinho começou, parceiro do Pelé, com 15 anos. Ele estreou no time do Santos com 15 anos. Chico Lang, sua opinião a respeito do tema? A minha opinião é simples. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês me respondessem. O Endrick já teria estreado no Corinthians? Sim. Já teria estreado no São Paulo? Claro, evidente que sim. Já teria jogado no Santos? Pô. No Santos eles já tem 100 jogos. Nossa, já teria quase 100 jogos. Ele seria titular no Flamengo? Seria. Pau a pau ali com o Gabigol, com o Pedro, por que não? Seria titular no Fluminense? Opa, claro. Imagina, toque de bola, saída rápida do Diniz, né? Que quebrou a cara contra o Corinthians, mas a gente tem que reconhecer que é um time que toca a bola, que vai para cima. E venceu o Flamengo hoje. E venceu o Flamengo hoje. Seria titular no Botafogo do Rio? Opa, como não? Atlético? Poxa, Atlético Mineiro? Claro. No Internacional, no Grêmio? Seria, evidentemente, seria qualquer time brasileiro. E digo mais, ele seria reserva no Real Madrid? Opa, lógico. Ninguém é besta, o cara é bom. De vez em quando ele entrava no jogo, resolvia, principalmente com aqueles times quase meio morto lá da Espanha, né? Já punha o cara para fazer 5 gols e acabou. Então, se ele seria reserva, ou titular, ou reserva, em qualquer time desses que eu falei, por que ele não era o Palmeiras? Eu acho que a diretoria tem que vir a público e dizer, olha, nós não vamos, não tem que jogar essa bucha pro Abel. O Abel não tem nada com isso, a diretoria que não quer que ele jogue. Agora, sei lá por quê, para mim contraria a lógica. O futebol brasileiro é assim, quando o cara é bom, ele já começa a jogar no time logo de cara. Eu me lembro, acompanhei muito o Miller quando começou e o Paulo Sérgio quando começou. O Paulo subiu para o Corinthians com 18 anos, mas todo o treino do Corinthians, o que esse moleque apanhava, vou falar moleque porque ele era novinho, perna fininha, o Tatá lembra. Pô, mas ninguém perdoava o Paulo Sérgio, mas dava uma cacetada nele para valer mesmo. E ele levantava quietinho e continuava dando gás. O time dos Menudos, você tinha quantos anos, Miller? 17. 17. Nossa, o Miller estreou no São Paulo voando. Então, quer dizer, eu não entendo qual é a lógica do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras e o plano de carreira que eles estão fazendo para esse menino. A meu modo de ver, estão atrapalhando. Meu modo de ver. Agora, se eles não querem ele, pode mandar para o Corinthians que a gente aceita. René Simões, técnico, campeoníssimo, conhecedor profundo de futebol, estudioso de futebol. O que você pensa sobre o tema? Dá para a gente opinar de fora? Não dá? O que você pode nos dizer? Eu acho que a gente tem que separar, né, o processo de maturação do jogador. Pode ser até que o Palmeiras esteja correto ao fazer isso. E a entrevista do treinador. Pela entrevista do treinador, eu acho que o Palmeiras está errado. Porque na entrevista ele falou que a direção não quer que ele jogue com medo de alguém vir e pegar o jogador. Se é esta a razão, ele não deve jogar na Sub-17, na Sub-20, nem na seleção brasileira. Porque ele vai ser visto e vai ser querido pelos outros. Então eu não entendo esse ponto aqui. Agora, se é questão de maturação,
Aí é outra história. Pode ser até que eles estejam corretos nessa questão da maturação. É um processo. Agora, vamos lembrar o seguinte, você só ganha musculatura, e aí eu faço a comparação com qualquer trabalho que você vai fazer numa academia, você começa com 5 quilos, depois com 10 quilos, com 20 quilos, e você vai hipertrofiando. Esse menino na sub-17 não ajuda mais nada a ele. Sim. Ele jogar um jogo de sub-17, em termos de ganho mental, em termos de decisões, não ganha nada. Jogar na sub-20 também já não ajuda mais nada para ele. Ele vai precisar levar as pancadas que levou o Paulo Sérgio na equipe titular, que o Miller com 17 anos, para que ele evolua. É por isso que às vezes você tem um aluno na sala e diz assim, expulsa ele porque ele é hiperativo. Não é não. É que quando você fala para ele 1 mais 1, ele já entendeu que é 2. E tem outro do lado que não entendeu ainda que 1 mais 1 é igual a 2. Tem que dizer, não, filho, olha aqui, ó, eu tenho um dedo, se eu puser outro dedo, e esse que já entendeu rápido, assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a fazer bobagem. Então você, ao invés de fazer com que ele suba o nível dele, você faz com que ele decresça. Então, há que separar isso aí. Se não estão colocando porque não querem que ele faça, é um grande erro isso. Agora, se no processo eles acham que vão amadurecer ele, talvez estejam certos. O Pato, né, o Internacional, escondeu o Pato, mandou até para a Europa. Pato escondeu. Ele jogou 3 jogos e foi embora. O que você pensa disso? Pois é, pode ser uma mistura disso tudo, né? E se estão preparando ele só para vender, né? Só para fazer dinheiro. De repente alguém pensou isso lá. E por isso está preservando. A renovação do contrato dele, quando ele renovou, o presidente Leila disse que ele tinha um contrato que segurava, até por questão legal, até os 18 anos. E depois a multa ela é compatível com uma venda aos 18 anos. Ou seja, ele teria um ano e pouco para jogar no Palmeiras. Tem que fazer 16 para fazer o contrato. Primeiro profissional é com 16 anos. Ele não tem ainda? Isso. Não, fez 16. Agora. E aí ela deu o primeiro contrato profissional. E o segundo contrato a prioridade é do clube. Mas aí ela já coloca a situação de com 18 anos sair. Mas teria então 1 ano e meio para ele jogar no Palmeiras. Pois é, só se estão preparando o menino para ser vendido. Só tem essa explicação. O treinador foi claro. Quantas vezes o treinador falou na entrevista para o Silvestre, para quem, aliás, eu mando um beijo e agradeço as palavras, a direção não quer, a direção não quer, a direção não quer. E citou todos os outros que estão à frente, tecnicamente, na cabeça do treinador, em relação ao menino. É um pecado. Todos nós aqui gostaríamos de ver jogar. O Chico tem razão. Jogaria em qualquer time. Aliás, ele tem uma oportunidade, se puder ainda. Eu nem sei se pode, mas se pudesse aproveitado pelo Sub-20, vem aí Palmeiras e Corinthians. Não, ele vai jogar. Ele vai ter que jogar. Ele vai ter que jogar. Ele já vai dar recado. E tem que pôr ele para jogar. Sabe o que acontece, Flavito? Se o Abel colocar o Hendrick semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui 1 mês, a preocupação que eles têm, ou o Abel principalmente, em queimar o jogador, essa preocupação não tem que ter. Porque o Hendrick não vai ser queimado. Pela qualidade que ele tem, jamais ele vai ser queimado. Por exemplo, eles vão perder o Scarpa, final do ano. Coloca o Hendrick de titular, ele vai arrebentar com certeza. Então, eu acho que essa preocupação, não, espera um pouco, é muito cedo. Um jogador como ele, hoje a alimentação é diferente de 50 anos atrás. Tem o Vitor Roque, com a idade dele, um pouquinho mais só, já tem quase 50 jogos como profissional, né? E foi o jogador que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Exatamente. Foi o melhor jogador em campo. Outra coisa, a estrutura física desse garoto é diferenciada. Eu lembro que eu com 18 anos eu não tinha panturrilha, Tatá. E esse menino hoje já tem um corpo de jogador que está na Europa. Então é um jogador, como o próprio Miller falou, que realmente, se entrar, vai dar conta do recado. Não tem como perder um potencial desse garoto no profissional. Em janeiro, nessa última Copa São Paulo, René, Paulo, Chico, Tatá, Flavito, eu assisti um jogo do Palmeiras na Arena Barueri. E o Hendrick arrebentou com o jogo. Ele com 16, nem 16 tinha 15. Ainda, com 15 e no Sub-20, né? Porque Copa São Paulo é Sub-20. Ele arrebentou com o jogo e você precisa ver a força dele nas decisões individuais, em jogadas individuais. A força dele, ele estava muito acima de todos os jogadores Sub-20 ali. Quer dizer, ele com 15 anos, com essa força, imagine agora ele com 16 anos. Bom, nós vamos mostrar o jogo, né? Vitória do Palmeiras, mais uma partida onde o Palmeiras sofreu, mas acabou ganhando. Mas antes